Nós do PSOL vamos fazer um encaminhamento de um voto sim crítico ao orçamento que foi aprovado na CMO e eu vou apresentar alguns dos motivos. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar todas as entidades que estão muito mobilizadas há meses das servidoras e dos servidores federais brasileiros. Cumprimentar o Andes, Sinasef, a Fazubra, a FENASPES e demais entidades que estiveram por muitos meses pressionando para que finalmente o orçamento pudesse ser aprovado, para que recebessem o justo reajuste salarial. No ano passado foi construída uma greve muito forte, eu pude estar presente em diversas unidades, seja de institutos federais ou de universidades federais. Foi reivindicado um reajuste salarial, infelizmente não foi atendido plenamente as reivindicações, mas a votação desse orçamento é a concretização desse salário que precisa cair na conta dessas milhares de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Sigam contando com o nosso apoio e no dia de hoje nós vamos finalmente ter essa conquista sacramentada. Mas eu não poderia deixar de falar de alguns dos absurdos que constam nesse orçamento. Queria destacar a continuidade do orçamento secreto. Afinal de contas, na última semana, também numa sessão do Congresso Nacional, nós aprovamos, com o voto contrário do PSOL, aquele projeto que visava, em tese, regulamentar o modelo das emendas de comissão. Mas ali, na verdade, se criou a figura da emenda de líder, porque, afinal de contas, ali não consta na tabela, nos anexos do projeto, quem é o autor ou a autora da emenda de comissão. Então, segue aquela lógica que foi, inclusive, questionada e derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Aliás, foi por esse motivo que, assim que encerrou a sessão, o PSOL já moveu uma nova ação no Supremo, porque não pode ser diferente. A gente está falando de dinheiro público. E, imediatamente, o ministro Flávio Dino, mais uma vez corretamente, acatou os nossos argumentos e já inquiriu Câmara, Senado e a AGU para que preste explicações, porque, afinal de contas, a classe política se nega a dizer quem é o autor desses recursos. E aqui, nesse orçamento, a gente está falando de 11,5 bilhões de reais de emenda de líder, porque são as emendas de comissão, sem a devida transparência e rastreabilidade. Portanto, fica aqui o nosso registro, que apesar de estamos caminhando favoravelmente, porque diz respeito ao atendimento da reivindicação dos servidores e das servidoras desse país, é necessário que esse destaque seja feito e, infelizmente, nós não conseguimos as assinaturas necessárias para apresentar o destaque, mostrando também a indisposição do Congresso Nacional de dar, de fato, uma transparência para esses recursos, algo que é urgente e clamado pela sociedade brasileira. Também gostaria de destacar que, infelizmente, de última hora, foram contados recursos preciosos da Lei Aldir Blanc, algo que é fundamental para fomentar o trabalho de milhões de trabalhadoras e trabalhadores no país. De 3 bilhões de reais passou para cerca de 400 milhões. Isso vai ter um impacto direto na base de um setor que é fundamental para movimentar a economia nos grandes centros, que garante a subsistência de coletivos, de artistas que estão sendo, mais uma vez, prejudicados por uma canetada no Congresso. Também o corte no programa do Bolsa Família, algo que é necessário para a subsistência de milhões de brasileiras e brasileiros, 7 bilhões de reais. Claro, isso existe por quê? Por causa das regras do arcabouço fiscal, de puxar dali para poder cobrir a colar. Enquanto a gente seguir sob essa lógica fiscalista, reduzindo cada vez mais o orçamento das áreas sociais, não vai ter renda para a população e o nosso país não vai crescer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que áreas preciosas, que são de ministérios, que são controlados pelo Centrão, preciosas para quem, afinal de contas, ou mesmo do orçamento secreto, segue sem nenhum tipo de ajuste, muito pelo contrário, são cada vez mais beneficiados. Ao mesmo tempo, que ontem teve uma reunião do Banco Central que subiu mais uma vez 1% na taxa de juros, que isso significa 55 bilhões de reais a menos disponíveis para investir nas áreas sociais. Acabou de acontecer isso, ao mesmo tempo que se vota um orçamento que corta diretamente dessas áreas que precisavam ser, na verdade, valorizadas. Assim como do Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como no Ministério da Educação, que apesar de obedecer ao piso constitucional, a educação e a saúde também estão aquém das necessidades da educação básica e do ensino superior no Brasil. Por isso fica registrada a nossa posição favorável, porque diz respeito à mobilização das servidoras e dos servidores, mas denunciando
denunciando a lógica do arcabouço fiscal, o fiscalismo que faz com que o nosso Brasil não tenha condição de seguir crescendo, desenvolvendo, gerando emprego, gerando renda, desassistindo sobretudo a população mais pobre, aquela que depende dos benefícios, que depende dos direitos sociais garantidos pela Constituição brasileira e, claro, denunciando mais uma vez o arcabouço fiscal, que nós esperamos que mais uma vez também o Supremo tenha a decisão correta de barrar essa imoralidade que acontece na Câmara e no Congresso. Obrigada. Não, você entendeu? Então tá aqui, não, olha aqui, ó. Olha ali, Jaime. Solicitação de inscrição pela liderança do PSOL. Concedo a palavra à deputada Talíria Petroni. Obrigada, presidente. Rapidamente aqui para fazer o registro da nossa federação, que votará favoravelmente ao orçamento. Já estava mais do que na hora da gente votar a possibilidade da máquina do governo seguir andando, né, de garantir o necessário reajuste acordado com os profissionais de educação, com os servidores das universidades públicas, dos institutos federais. Mas eu queria fazer aqui alguns registros. A gente precisa compreender que enquanto a gente tem o aumento dos juros, enquanto a gente tem mais 1% ali da taxa Selic, que faz com que 55 bilhões do orçamento do povo seja direcionado para juros. A gente tem aqui uma série de cortes do orçamento da Lei Aldir Blanc. É uma pena, 3 bi, se não me falha a memória. Se não houver nenhum remanejamento, se inviabiliza a própria execução da Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista dos trabalhadores, das trabalhadoras da cultura, dos fazedores de cultura no nosso país. A gente tem cortes, por exemplo, na Secretaria das Periferias, num programa que é um programa para redução de riscos, num cenário de colapso climático. É fundamental que os municípios tenham a possibilidade de fazer esses planos para ter passos corretos para adaptação, mitigação nas cidades. E essa lógica, que não tem a ver com essa peça orçamentária especificamente, tem a ver com a lógica mesmo fiscalista imposta pela impossível meta do déficit zero, imposta pela lógica do arcabouço fiscal. Ela é muito nefasta para o Brasil. A gente quer fazer valer o programa que elegeu o presidente Lula. A gente quer que o governo dê certo, que consiga ajudar o Brasil a se desenvolver, a andar para frente. Isso passa por ampliação de investimentos em áreas estratégicas, isso passa por ampliação da renda das famílias, inclusive é com a ampliação da renda das famílias que a gente provoca um círculo virtuoso da economia, faz a roda da economia girar. Então fazemos esse primeiro registro. E um segundo registro é uma tentativa que é constante de, apesar da decisão correta do Supremo de garantia de transparência, rastreabilidade do recurso público, a gente tem tentativas constantes de reanimar o orçamento secreto. E, mais do que isso, eu acho que esse parlamento vai precisar, em algum momento, se debruçar sobre a cada vez maior parlamentarização do orçamento público, que impede o governo de governar, que sequestra a capacidade do governo governar, que sequestra a capacidade do governo usar o orçamento para construção de uma estratégia de país, e não para atender interesses de um ou de outro. Então, que bom que estamos votando finalmente o orçamento para garantir com que o Estado não pare, para garantir o reajuste justo dos servidores, mas fica também esse registro para aqui da nossa bancada, da nossa federação. Obrigada, presidente.